Olá, amigos do portal Webterra. Estamos aqui trazendo duas celebridades já históricas no trabalho aqui no norte de Minas, cidade de Montes Claros, e claro, participaram agora desse pleito da Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa universidade mãe. O Wagner está aqui conosco, Santiago, o Dalton, o vice-reitor eleito aí. Eu acho que até corrigindo, né, historicamente, né, Wagner, em 2014, 14, participou do processo, perfeito, foi o mais votado, mas não foi indicado, que é a lista tríplice. E agora, o governador Romeu Zema, dando a condição para vocês, Dalton, de administrar a Unimontes, fazer um trabalho pela experiência que vocês têm, né, à frente da Unimontes. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho dessa expectativa, desse trabalho e, claro, do que vai ser feito nos próximos anos aí à frente da universidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, satisfação, André, estar aqui. Obrigado a todos. O pessoal brinca que está sendo feita uma justiça tardia. A gente tem que muito agradecer a Deus, primeiramente, essa oportunidade, ao governo Zema, a todas as lideranças políticas e principalmente aos alunos, servidores e professores, toda a comunidade acadêmica, e dizer a todos que nós vamos fazer um bom trabalho e honrar esse trabalho que nós vamos fazer aqui. Tenho certeza. Dalton, seja bem-vindo. Muito obrigado, André, e parabéns aí pela inovação, né? Eu acho que ganha muito a comunidade, a região, com um trabalho inovador como o seu. Parabéns. Bom, a nossa expectativa é de realmente fazer um trabalho dentro daquilo que a gente já tem uma experiência de mais de 20 anos na gestão educacional. E ao lado disso, a minha presença na Unimontes é uma presença de 30 anos, né? Eu digo que eu vi essa instituição crescer. Então, nós estamos preparados, nós temos uma união de propósitos, né? O professor Wagner concorreu a reitor em 2014, eu concorri a reitor em 2018, e agora nós justamente estamos juntos por entender, né, que o tamanho e a importância da Unimontes precisa, acima de tudo, de inovação. E é nesse espírito, nesse propósito, né, que o governo entendeu a necessidade de levar a Unimontes a um outro patamar. Não, acho que isso é fundamental. E eu acho que o diferencial de vocês também é a experiência, a carreira dentro da própria Unimontes. E claro, também fora da Unimontes, que traz também essa experiência, traz com todos vocês uma forma de olhar. Dalton mesmo, a experiência no privado, também na educação privada, né, Dalton? Trazer inovações que o mercado privado também pode mostrar um caminho, mesmo que a Unimontes seja pública, mas tem caminhos a se trilhar. E essa experiência, vocês dois juntos, pensando no Unimontes, participando de várias esferas, vários cargos, foi pró-reitor de planejamento, participou de FADENOR, sua experiência, como eu falei aqui, com mais de quase 30 anos, né? Em 93 você entrou na Unimontes, né? Isso. Eu olhei, estudei, viu? Não é? Então, tudo isso agora, claro, mas em um momento não tão fácil também, né? Porque a oportunidade aparece, talvez o desafio ainda seja maior, com grandes dificuldades para administrar a universidade, em um momento complexo, diferente da educação em todo o Brasil, educação à distância evoluindo bastante, o mercado presencial diminuindo. Tem cursos novos, tem cursos também hoje que são deficitários na própria universidade, né? Um corpo docente, às vezes, que tem que mexer com a sua motivação. Então, o desafio não é pequeno, né? Então, obrigado. Realmente, a gente construiu uma carreira dentro da Unimontes e nós somos muito gratos à Unimontes por isso. Então, eu estou na universidade como aluno desde 1991, formei em 1994 e já fui convidado para ser professor desde 1995. Fiz minha carreira lá, fiz o curso de Ciências Contábeis, especialização em contabilidade, mestrado e doutorado em gestão. Então, juntamente com o professor Dalton, nós estamos unindo forças para salvar a Unimontes. A Unimontes está num período muito crítico. Nós estamos vendo, André, os nossos alunos muito desmotivados, professores, servidores, e a gente quer resgatar essa motivação. A Unimontes precisa ser a liderança que sempre foi e que deve ser, porque ela é importante para toda a área de abrangência dela. Os desafios são grandes, mas nós temos, da mesma forma que nós temos pessoas desmotivadas,
se elas forem motivadas, elas dão conta do recado. Capacidade tem. Capacidade tem. Então nós vamos conseguir motivar essas pessoas para nos ajudar a fazer uma gestão eficaz, eficiente, que traga resultados, que todos fiquem satisfeitos. Não, mas isso é sem sombra de dúvidas. Essa experiência vai fazer isso, motivar esses profissionais que... Eu participei, eu fui 12 anos professor da Unimontes, conheço um pouquinho, não tanto quanto vocês. E eu vou entrar em alguns pontos aqui que são importantes aí te colocar, que aconteceu até comigo, com experiência lá como docente. A parte estrutural sempre foi um fator de reclamação, seja do docente ou do próprio discente também, que queria uma estrutura melhor. Esse ponto, como que vocês enxergam, porque não é fácil. Para investir em estrutura tem que ter recurso, né, Dalton? Não tem jeito, não tem para onde correr. Sim, certamente. Eu falo que a Unimontes ela parou no tempo, nas últimas décadas, do ponto de vista de investimentos estruturais. E sabemos que nós estamos enfrentando um momento difícil do ponto de vista econômico, né, da economia do Estado, mas a Unimontes, no seu orçamento, ainda há capacidade de investimento, né, no próprio orçamento do governo do Estado. E, por outro lado, o crescimento da Unimontes se deu justamente através de busca de outros recursos. E a busca desses outros recursos disponíveis nos diversos orçamentos, né, de agências de fomento, de governo do Estado, ele se tornou extremamente importante para o crescimento da Unimontes. E certamente será importante e um diferencial para esse novo salto da universidade. Um salto que busca trazer, né, essa proximidade com o setor produtivo, né? Os nossos cursos, os nossos alunos, eles precisam estar conectados com aquilo que o mercado de trabalho, né, que as empresas, que os negócios, que as entidades... Tem que ter continuidade, não adianta, né? Tem a formação, tem que entrar no mercado. Necessitam, né? Então, eu creio que essa aproximação, tanto com o setor produtivo e a volta, o resgate, a abertura da universidade para a comunidade, que ela se ficou muito tempo de portas fechadas, vai trazer certamente essa capacidade de investimento, né? Aumentar essa capacidade de investimento com essa busca de novos recursos nos diversos orçamentos que existem. Vai depender justamente de uma diretriz, de um alinhamento que certamente eu e o professor Wagner reunimos, né? Para fazer com que esse corpo técnico e esse corpo de professores cada dia mais esteja capacitado para trazer essas novas fontes de recursos. André, complementando, só para você ter uma ideia, a universidade perdeu em 2021 uma grande oportunidade de corrigir todos esses problemas estruturais, ou pelo menos boa parte deles. O governo de Minas, o governo Zema, ofereceu para a Unimontes até 300 milhões para gastar. Gasta, mas você precisa gastar em 2021. E, infelizmente, não houve êxito, a gestão anterior não conseguiu gastar esses 300 milhões, devolveu para o governo de Minas e ele acabou perdendo essa oportunidade. Então, dinheiro, eu acredito que o governo de Minas ele entende a importância da Unimontes e deve nos dar condições de fazer essas mudanças. Claro, nós não vamos conseguir fazer isso rápido, de uma hora para outra, mas nós temos que ter um planejamento adequado de verificar o que é importante, qual que nós vamos atacar primeiro, o que nós vamos fazer. Vamos sempre ouvir a comunidade acadêmica, que eles que sabem onde que precisa, o que precisa de mais urgente, mas tem condições. Não, que bom, porque assim, eu falo com vocês, eu participei de um determinado momento da Unimontes. Já aconteceu, e Wagner mais próximo, a gente já trabalhou juntos, sabe dessa militância minha e claro, buscas em Brasília, sou em Belo Horizonte por recursos, mas já aconteceu no Unimontes de recursos, no final do ano, consegui lá 2, 3 milhões de reais e não ter condição ou capacidade técnica de elaborar um projeto, algo que entregasse, porque o público é diferente, não é tão simples quanto o particular, né? Você gasta de forma mais direta, mais tranquila, o público tem toda a diretriz a se seguir e já aconteceu experiência própria de dificuldade. Então, acho que um ponto importante que no público é muito difícil fazer obra. Claro, com planejamento, com organização, com toda a estrutura voltada à execução, a certeza, a proximidade do sucesso é muito maior, né? E eu penso que a Unimontes, eu acho que qualquer instituição hoje, ela tem que pensar de forma estratégica. Então, assim, ter um planejamento estratégico que pense a Unimontes dos próximos 4 anos, dos próximos 15 anos e dos próximos 20 anos é super importante, né? Esse alinhamento do que é estratégico do ponto de vista
do setor educacional com a todos os serviços que a Unimontes presta é importante para que a gente esteja preparado para não apenas ver as oportunidades, mas agarrar essas oportunidades. E ao longo desse tempo a gente percebeu que a Unimontes tem atuado muito só para atender uma emergência, né? E a gente sabe que tem muitas emergências imediatas, né? E por isso a gente está pedindo a toda a comunidade, nesse primeiro momento, paciência e persistência, são duas palavras importantes, né? Para que a gente possa desenvolver um plano de reitorado que nós fizemos, que nós já pensamos, né? Em consulta com a comunidade, em consulta com a sociedade civil, né? Eu acho que é importante a gente reabrir as portas da universidade para a sociedade civil, né? Os movimentos sociais, sim. O setor produtivo, importante. Quantas empresas, quantos negócios, quantas entidades da sociedade civil demandam a Unimontes, e a Unimontes precisa ter a capacidade dessa interlocução para entender o seu momento, o momento da região, e não perder as oportunidades que estão acontecendo no norte de Minas, né? Nós temos aí oportunidades, por exemplo, na implantação de um polo farmacêutico. Nós temos aí oportunidades no campo tecnológico da energia limpa, da energia fotovoltaica. E essa relação à base do tripé, né, da educação. E aí nós temos que não ser demandados, né? Eu falo que uma das máximas da nossa diretoria de gestão não é reagir, mas agir. Estar preparado para atender essas demandas. Não, com certeza. Só para você ter ideia, André, até para tranquilizar toda a comunidade acadêmica e a população em geral, nós assumimos dia 31 de dezembro de 2022, no dia 31, para o dia 31 para o dia 1º, primeira ligação, falou, como é que vão ficar os contratos do pessoal? Tem pergunta aqui, os Interlab mandaram essa. É isso. E a continuidade dos contratos? Continuidade dos contratos. Você imagina você chegar no dia e falar assim, os contratos foram todos suspensos, como é que vai funcionar o hospital? O que vai fazer? Então, a gente quer aproveitar a sua audiência, e é grande a sua audiência, para tranquilizar todos que nós já estamos tomando as providências. O governo de Minas foi extremamente sensível ao nosso apelo. Já estamos enviando já toda a documentação para a renovação dos contratos e tranquilizar. Pedimos, como o professor Dalton bem disse, paciência, principalmente aos servidores que estão sobrecarregados. Estão tendo que trabalhar muito mais, já trabalhavam muito, agora estão extremamente sobrecarregados, mas nós vamos resolver, pedimos essa paciência, mas é um problema que já chegou de pronto e que nós assumimos a responsabilidade e vamos resolver. Porque não pode parar, né, Wagner? A roda está girando, o trabalho, a demanda existe, o hospital, imagina o HU com toda a referência que parar de funcionar. Exato, mas nós vamos resolver. Não, que bom, Um outro ponto, eu acho que é importante, a Unimontes capilarizou muito, né, toda a região, né? Os campings que tem toda... E tem uma expectativa dessas estruturas, seja de investimento, ou de avaliação, na verdade, né? Perfeito. Porque não é tão simplório. Houve uma abertura das unidades, mas o mercado ou a estrutura educacional, ela mudou um pouco. Como vocês vêm pensando nessas unidades que existem fora de Montes Claros, que são importantes para a Unimontes chegar e levar a sua assistência, o seu serviço, a sua educação a mais norte-mineiros, né? Perfeito. Sua pergunta é pertinente demais e é o que nós temos mais preocupação. E já temos reuniões marcadas com os coordenadores dos campos, justamente eles nos procurando até antes de nós os procurarmos, preocupados. Como é que nós vamos fazer com o Naí? Como é que nós vamos fazer com Pirapora, com Salinas, com Menara, todas as coisas. São problemas tão sérios. Ontem, em reunião na Unimontes, por exemplo, nós tem um projeto muito bom chamado Brasil Profissionalizado, de construção de escolas. A Unimontes já tem 6 escolas prontas, 6 estão paradas, sem uso. Das 3 outras que estão prontas, uma está em uso efetivo, que é em Janaúba, e 2 foram cedidas para o governo do Estado, para a Secretaria de Educação. Então, mostra claramente essa falta de planejamento que ocorreu no passado. Por que não construir essas escolas justamente onde nós tínhamos os nossos campi, por exemplo?
tentar negociar isso para resolver dois problemas, melhorar a capacitação profissional, mas também atender essas regiões que a Unimontes está. Então, assim, são problemas muito sérios que nós, de pronto, vamos atacar. Já estamos reunindo, marcando todas as reuniões com os coordenadores de cada campus para justamente verificar o que nós vamos fazer. Deixar do jeito que está, que nós não podemos, André. É uma coisa triste de dizer, mas é a verdade, e a gente tem que falar a verdade. Muitas vezes o que a gente percebe é que esses campos são o que não presta daqui, a gente manda para lá, e não pode. Tem que ter respeito, e a gente vai respeitar todos. Né, então? Eu penso que essa estrutura Multicamp, ela atende um anseio, né? Eu estava na época que a universidade foi criada, ou seja, que ela foi transformada, porque eu sou egresso da FUN, né? E é interessante que no ano que eu me formei foi justamente o primeiro ano da Unimontes, o meu diploma já é de Unimontes, né? Então, nessa estrutura da integração regional, que foi o grande mote, né? A grande diretriz para o crescimento da Unimontes, é que foi pensado da Unimontes descentralizar o ensino superior, que só acontecia em Montes Claros, para diversas outras cidades no norte de Minas. Então, começou com os emergenciais, né? Começou com os emergenciais, Então, a perspectiva é justamente essa, assim, de que demonstrar para o governo do estado que a Unimontes é representativa de 1/3 do território mineiro. Isso não é pouco, né? Demonstrar para o governo do estado que em cada prefeitura, em cada câmara, em cada empresa, em cada entidade da sociedade civil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Segurança Pública, nós temos egressos da Unimontes. Verdade. Então, assim, o desenvolvimento da região está atrelada ao oferecimento de uma educação superior de qualidade. Não há como, né? E eu vejo que, eu acho que isso está cada dia mais claro para o governo do estado, que não basta apenas a gente trazer recursos, buscar investimentos, buscar novos negócios, buscar tecnologia, se a gente não tiver o principal, que é o capital humano, né? Que são pessoas alinhadas com esse desenvolvimento, conectadas no século em que nós estamos, para desenvolver essas atividades econômicas e fazer com que a vida das pessoas sejam transformadas, né? Esse é o papel principal da educação superior. Perfeito. Entrando nesse ponto aí, acho que quando fala, né, de pensar em 1/3 do estado, o Unimontes ter sua atuação, aí entra numa esfera que sempre, eu falo, vou citar também exemplos de vivências que eu vi acontecer relacionadas ao Unimontes, é a relação política da estrutura da Unimontes, seja com os parlamentares, seja com o governo do estado, que é uma estrutura direta, né, fomentada pelo governo do estado, e até as captações de verbas federais, além das agências e outros órgãos de fomento. E quando eu falo isso, Wagner, porque eu já vi no passado grandes dificuldades de captação de relação das estruturas da Unimontes com esse nicho, né? Esse nicho político é importante para viabilizar, seja a captação. Como vocês enxergam essa relação, como vocês pensam essa relação com os parlamentares da região? E depois, claro, vamos falar a nível federal, porque o recurso existe o recurso, né? A estrutura da Unimontes, ela é importante que tenha esse investimento, as políticas públicas, sejam nacionais ou estaduais, aplicadas, sendo uma referência à Unimontes, via os docentes ou os discentes, diretamente com a população. Como é que você enxerga isso, essa relação política, e claro, pensando na captação, até viabilizar outras ações da própria Unimontes? Perfeito. Obrigado pela pergunta, excelente. O que a gente tem que deixar claro, André, que a Unimontes é de todos. A Unimontes não pode, é uma universidade pública, gratuita, não pode ser de um partido, de um deputado, de A ou de B. A Unimontes é de todos aqueles e aquelas que querem o bem da universidade, que querem o bem do estado de Minas Gerais, que querem o bem do Brasil. Independente de partido político. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que nós, nas nossas conversas com todas as lideranças políticas, de todas, tentamos conversar com todas, justamente para ter um diálogo amplo e que fortaleça a nossa universidade. O que nós ouvimos foi o seguinte: e dessa vez, se vocês entrarem lá, se nós mandarmos recursos, vocês vão gastar? É o medo parlamentar. Não, porque o que aconteceu?
Eles mandaram recursos e foram devolvidos, não foram gastos. E ele perdeu. Ele destinar perdeu. a outra instituição, a outra pessoa. Exatamente. Então, o que a gente precisa? Tranquilizar a classe política de que a Unimontes está e sempre estará de portas abertas a todos e que nós vamos ter um planejamento adequado, uma equipe muito bem treinada para gastar esse dinheiro. Porque é importante, a gente mesmo comentou lá da questão infraestrutural, que é muito ruim, muito precária, que a gente precisa corrigir, custeios, são várias coisas que precisam desses recursos, que a gente precisa dessa parceria. E no fundo, quem ganha? Toda a população. E é isso que a gente quer. E a gente sabe que essa relação, né, das instituições, como acontece no país inteiro, né, ela é profissionalizada. Né? Eu tenho uma boa interlocução, né, em razão dessa minha atividade educacional privada com o Ministério da Educação. A gente sabe que no Ministério da Educação tem uma assessoria parlamentar para atender os parlamentares. Né? Então, da mesma forma, esse que é o nosso trabalho. Não será, é lógico que nós, enquanto dirigentes, estaremos lá de portas abertas, né? Será uma gestão de porta aberta para atender a todos. Mas é importante que a gente profissionalize isso. Não é o humor do dirigente do dia, porque a gente tem que entender que a Unimontes, muito além de ser obra do governo, ela é uma instituição de Estado, que passa por esse governo, que passou pelo governo anterior e que vai passar por todos os governos. Então é nessa perspectiva republicana, né, que nós vamos levar esse modelo, né, implementar esse modelo, para trazer, né, toda a classe política, e a gente está falando de assessoria parlamentar, a gente está falando da classe política, nós temos que ter uma interação muito grande com os prefeitos e vereadores das cidades onde nós estamos instalados. Né? A relação direta é importante. Porque o estudante, o professor, o servidor que está lá, ele vive no município. Né? Aqui no município de Montes Claros, nós temos uma interlocução muito boa com o prefeito Humberto Souto, né? E já estivemos com ele pessoalmente, demonstrando justamente que a Unimontes é uma grande parceria com a Prefeitura de Montes Claros, mas certamente vamos fazer uma visita a todos os parlamentares, todos os vereadores e todos os prefeitos nas unidades que a Unimontes está instalada. Né? E deixando a Unimontes nessa perspectiva de portas abertas, porque ela é uma estrutura importante para o desenvolvimento da nossa parte do estado de Minas Gerais. Com certeza, como eu falei, eu vivenciei isso. Eu lembro, só para relatar, teve uma reunião com toda a bancada mineira. Vou nem entrar no mérito de quando foi, não. Então, assim, aí tinha representantes da Unimontes e são 56 deputados lá, uma entidade que representa 1/3 do estado, o potencial dela de captação via esses parlamentares. Estou falando fora as verbas diretas via ministério, via as outras estruturas do governo. E não tinha abordagem, não tinha... Então, assim, se perde uma oportunidade, porque a facilidade de se buscar ou de propor algo a desenvolver via Unimontes é muito mais fácil, seguro, até para o parlamentar. Então, assim, é uma coisa que... Parabéns por ter essa ideia de ter essa estrutura para conversar com esses representantes, né, os parlamentares, toda a estrutura política, porque faz parte, gente, a política não tem jeito, então não tem para onde correr, né? Tem gente que fala que não gosta, não tem como correr dela. Ela está aí no dia a dia, nós dependemos dela, somos importantes participar para construir um futuro ainda melhor para todos nós, né? Reforçando a fala do professor Dalton, a nossa ideia é de agir, não reagir. E para agir, nós temos que planejar. Então, o que a gente tem ideia? De fazer todo o planejamento, ter os projetos prontos, antes sequer do recurso. Porque o que hoje, o que a gente viu no passado? Vai primeiro buscar o recurso para depois tentar ver o que vai fazer. O que vai fazer. E aí, muitas vezes, você fala assim, mas o que você quer fazer? Não, eu quero fazer, mas deixa eu ver. Não, eu ainda vou fazer. Aí, muitas vezes não consegue. Então, o que a gente quer? Já chegar com um projeto, com a ideia, com quanto custa, o que é, qual o benefício que vai trazer, por que é importante aquela obra. E aí, sim, convencer todas as lideranças e a gente tem essa abertura. Tem recurso. São duas áreas importantes do Estado, que é saúde e educação. Então, tem recurso, basta a gente mostrar a importância disso. E a importância é o que o Dalton disse aqui, a Unimontes é um braço forte
Não pode estar sendo ainda, mas é um braço forte do governo de Minas. Com certeza. Outro ponto que as pessoas... Claro, é uma estrutura não independente, é ligada. A FADENOR, como é que vocês... Essa relação com a FADENOR, ela, na verdade, ela facilita muitas ações, até para a própria Unimontes, né? Acho que é um mecanismo importante de ação também no norte de Minas. Como é que vocês pensam essa estrutura que já tem uma história muito bacana de desenvolvimento educacional no norte de Minas, com muitos projetos das mais diversas áreas, né? Como é que vocês enxergam a FADENOR para esse mandato? Então, a FADENOR, nossa fundação de apoio, eu sou um dos fundadores, acho que Dalton também, um dos fundadores. Nós fundamos a FADENOR, ajudamos a fundar. Fundar é colocar o dinheiro. Colocar dinheiro, porque nós colocamos dinheiro. Nós colocamos dinheiro para que a fundação exista e ela é de uma importância muito grande, ela é de apoio. Só que, infelizmente, ela foi esvaziada durante os últimos anos. Ela hoje está precarizada e é muito triste falar isso, que ela está precarizada, porque a importância dela é muito grande. Se você pegar toda grande universidade, tem uma fundação forte, ou mais de uma fundação, ou institutos fortes do lado da fundação. Então, por mais que você disse, é um órgão independente, mas é um órgão parceiro, é um órgão que a gente tem que estar do lado. Já temos reunião marcada com o diretor, acho que essa semana, para a gente conversar e falar, e aí, o que nós precisamos, o que nós vamos ajudar? Por exemplo, os vestibulares da Unimontes. Os vestibulares da Unimontes poderiam ser feitos via fundação e não foram. Nós não temos mais o vestibular nosso, tradicional, o tradicional ou o vestibular seriado. Nós temos hoje a adesão ao SISU, que é bom por um lado, ruim por outro, nós vamos ter que ver, porque isso, da forma que está hoje, por exemplo, o SISU, tem prejudicado a instituição. Por quê? Nós temos percebido um esvaziamento da universidade em número de alunos, temos percebido um adiamento no início das aulas, porque nós precisamos esperar encerrar para depois fazer a chamada, Então, as aulas nossas que normalmente começavam em fevereiro, nós vamos ter que começar lá para meio de fevereiro, início de março. E o que isso significa? Menos descanso no meio do ano, estender as aulas até quase próximo ao Natal e sobrecarregando todos os alunos, servidores e professores. Então, são decisões rápidas que nós precisamos tomar e que vão precisar da FADENOR. A FADENOR, ela é uma parceira da Unimontes e nós queremos fortalecer bastante ela. Não, isso é... Não, a história, né, da FADENOR está intimamente ligada a essa fase de crescimento da Unimontes, né? Todo esse crescimento que a gente viu acontecer nos últimos 30 anos da Unimontes se deu justamente com esse braço estratégico, com agilidade, né, com uma visão moderna, uma visão mais empresarial, uma visão mais de modernidade, né, de boas práticas de gestão. Né? Quando a gente fala empresarial, a gente não está falando que a universidade é pública. Sim, a universidade é pública, mas o jeito, né, que o setor privado caminha na sua gestão, ele certamente, né, tem apresentado, e o governo Zema é uma prova disso, que essas boas práticas de gestão que se faz na iniciativa privada, elas também podem ser adequadas e aplicadas ao setor público, né? Eu acho que isso está demonstrado para a população de Minas Gerais, que aprovou o governo Zema e é alinhado com essas diretrizes, né? E eu falo que são diretrizes de governo, né? Que elas são importantes porque a Unimontes ela tem seus recursos, né, 90% oriundos do governo do estado, e quem é responsável por isso é o povo mineiro. E aí o dirigente que está né, nós estamos, né, na frente da Unimontes, né, certamente tem que pensar que, ao final disso tudo, o benefício da política pública tem que chegar na ponta. Né? Eu falo que eu estive no Ministério da Educação várias vezes e numa dessas visitas, né, em todos os andares, tem uma frase que me marcou muito. Né? Antes de decidir, pense no aluno. E é essa perspectiva, né, que eu acho que a gente precisa resgatar. Por quê? Porque a razão de ser da Unimontes é justamente o estudante. Né? Esse estudante que é um estudante de graduação, um estudante pesquisador, um estudante da pós-graduação, né, e um futuro cidadão, um futuro empresário, um futuro gestor público.
se nós pensarmos nessa perspectiva, certamente a Unimontes vai contribuir muito para o desenvolvimento da região do Norte de Minas. Isso é bacana, porque o Unimontes, eu na início da década de 2000, eu fui fazer mestrado fora. Aqui na nossa região não tinha tantos programas de mestrado. Hoje eu tenho mestrado, doutorado, tem tudo aqui na Unimontes, né? Você faz da graduação até o doutorado, em loco ainda com agências... Gratuito, ainda com possibilidade de recebimento, né, das bolsas que tem, via FAPEMIG, via CAPES ou outras entidades. Então você tem todo o processo aqui. E entrando nessa área da parte da ciência, como é que vocês pensam uma área tão importante, né, que é pesquisa, a parte de pesquisa que faz com que todo mundo se transforme, né, em novas tendências, novas abordagens. E é uma área que tem um déficit, né, de atuação. Como é que vocês pensam nessa área? Não falar também da extensão, claro, do ensino. Então, esse tripé que é fundamental. Já começaram a falar da relação com as prefeituras, a forma de interagir esse aluno. Eu coloco muito, professor Dalto, porque o aluno na graduação, quando ele participa bem dentro da sua área, claro, né, através de programas de extensão, de pesquisa, ele se torna um profissional muito mais qualificado. Ele chega muito mais humanizado na ponta quando ele termina. E a facilidade dele, da inserção no mercado de trabalho também, pode ter certeza que vai facilitar a vida dele. Como que pensa essa área importante que é a pesquisa no Unimontes? Claro, com os programas ainda mais fortes, pensar num programa mais forte e essa relação direta aí com docentes, discentes e a expansão do programa. Nossa pesquisa, ela está evoluindo muito, muito, graças principalmente aos professores pesquisadores, que às vezes trabalham de forma precária, sem condições, com burocracias que atrapalham a pesquisa. Me permitam um exemplo, às vezes é para o pessoal entender. Fui procurado ontem por uma professora e falou: professor Wagner, eu estou de férias, mas minha pesquisa não para. Então eu tenho bolsistas que precisam ir até determinada localidade onde tem a pesquisa, por exemplo, Januária, alguma pesquisa lá no Peruaçu, por exemplo, e tudo, mas me falaram que o aluno não pode ir no carro da Unimontes sozinho, tem que ir acompanhado de um professor. Mas eu estou de férias. Como é que eu faço? Ele vai acompanhado de um motorista, vai no carro oficial, mas tem uma regra lá, que a gente precisa ver de onde que é, o que é, que fala que tem que estar acompanhado de um professor. Aí falou assim: a pesquisa vai acabar? Porque o professor está de férias. Ele vai ter que voltar das férias dele apenas para acompanhar um aluno. Quer dizer, é uma burocracia, uma coisa que a gente precisa corrigir. Então, e nós escutamos muito, André, os pesquisadores reclamando: eu quero trabalhar, me deixem trabalhar. Mas, às vezes, a universidade barra isso. Então, o que a gente quer dizer para todos, principalmente para os pesquisadores? Eles vão ter oportunidade de trabalhar. Nós não queremos dificultar. E tem pesquisadores com pesquisas brilhantes que podem ajudar muito, mas muitos pesquisadores, nas mais diversas áreas. E outro avanço que a gente tem na pesquisa deve-se principalmente a esse fortalecimento que você disse muito bem, da nossa pós-graduação. Então nós temos que andar juntos. A pós-graduação e a pesquisa vão andar juntas, vão ser fortalecidas, porque é o que eu tenho sempre dito, pessoal, todo mundo ganha. Os alunos vão ganhar com esse aprendizado, os professores vão ganhar, o Estado vai ganhar, a sociedade vai ganhar e tem condições de fazer um bom trabalho. Nós temos um recurso específico da FAPEMIG só para as universidades estaduais. Rubrica carimbada, né? Já é carimbada. Então o que a gente precisa fazer? Vamos planejar. Tem que ver se o recurso vai sair lá para junho, julho. Vamos sentar agora, em fevereiro, início das aulas, marcar uma reunião com todos os pesquisadores e falar assim: ó, comecem a elaborar os projetos. O que vocês precisam da reitoria? O que vocês precisam da comissão de licitação? O que vocês precisam do pessoal de compras? Vamos organizar tudo para quando sair o edital, já está tudo pronto. E olha que antecipando ainda dá trabalho, mas se antecipar, a probabilidade disso dar certo é muito maior. Perfeito. É isso. Eu penso que ao lado dessas opções, dessas possibilidades, né, eu acredito muito que também o setor produtivo pode ter uma contribuição para o desenvolvimento da pesquisa, né? A gente acredita que o Norte de Minas está mudando, né? As instituições, as empresas que estão se instalando no Norte de Minas são empresas, grande parte delas, de contexto nacional ou internacional, e que sabem
e que acreditam na importância, né, do conhecimento para o desenvolvimento dos negócios. Então, atrelar a pesquisa, né, que produz conhecimento puro com tecnologia, com desenvolvimento de produtos, de serviços e de boas práticas para o setor produtivo, certamente também é uma fonte de captação de recursos, né? E a universidade, ela tem um capital intelectual robusto, né? A gente tem consciência disso, a gente sabe disso, né? É uma longa história nessa construção desse capital intelectual, mas essa ligação, né? Essa abertura com o setor produtivo, acho que também pode vir aí uma boa oportunidade para esses pesquisadores, né? E também para a Unimontes, né? Que aí ganha todos. Ganha o setor produtivo, ganha a Unimontes, ganha o pesquisador e ganha a sociedade, né? Que demonstra justamente a importância de se manter uma instituição pública de qualidade aqui na região. Permita complementar, professor, que nós temos 2 tipos de mestrados, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Os nossos mestrados profissionais podem ajudar muito nisso. E nós ainda enxergamos de uma forma muito incipiente ainda essa ligação entre a iniciativa privada, as empresas e nossa universidade. Então, nós vamos fortalecer bastante os mestrados profissionais para poder fazer isso, captar recursos, chegar para uma empresa e falar, o que você precisa aí? Eu estou precisando de melhorar um processo de gestão, eu estou precisando melhorar isso, eu estou precisando de uma nova forma de processo, de melhorar determinado processo. Falou assim, consegue uma bolsa para um aluno e esse aluno vai desenvolver vai atuar aqui dentro nessa pesquisa sua. Olha que coisa maravilhosa. Isso acontece muito nas grandes universidades mundiais e a Unimontes precisa fazer isso de forma mais atuante. Nessa linha de raciocínio, de interação, de relação com a sociedade como um todo, ainda também extensão, né? Pensando nos mesmos modos, levando esse aluno. Claro que a extensão tem uma relação mais direta, né, com a sociedade, em várias áreas, principalmente no social, tem levar essa relação direta. Isso. Mas o pensamento é o mesmo? É o mesmo. Principalmente, nossos cursos, agora explicando para o pessoal aí, cada aluno da nossa instituição, não importa se é licenciatura, se é bacharelado, vai ter que cumprir 300 horas de atividades de extensão durante o curso. Imagina aí, gente, são 300 horas. Então, nós temos que fortalecer bastante a nossa extensão para ele poder cumprir essas 300 horas. E por que isso é importante, o cumprimento dessas 300 horas? Desde o primeiro período até o último período em que ele vai se formar, ele vai enxergar o mercado, ele vai atuar no mercado, ele vai pegar aquele conhecimento e aí explicando para o pessoal o que é extensão. Extensão é união, professor, aluno e a sociedade, juntar os 3. Então, nós vamos pegar o professor e falar assim, capacita aqui o aluno para ele desenvolver uma atividade de extensão lá. Exemplo, nós temos um projeto maravilhoso chamado Unimontes Solidária, são de anos atrás aí, e que nós vamos continuar com ele. O que é isso? O aluno, o professor, ele vai a determinada cidade, a determinado município, aplicar aquele conhecimento que ele teve para a sociedade. Então, o aluno da odontologia, ele vai lá mostrar para as crianças a importância de uma escovação, o aluno da contabilidade, da administração, vai mostrar a importância das finanças pessoais, do endividamento, como controlar o dinheiro e assim por diante. Olha que projeto maravilhoso. Então, a universidade tem que se preparar para atender o aluno. Nós não podemos deixar somente para o aluno, cumpra suas 300 horas. Nós temos que dar essa condição para ele. E o perfil do aluno mudou um pouco, né? A característica do aluno hoje em dia não é tão fácil como de tempos atrás. A reter, a trazê-lo. A Unimontes, e essa relação com as escolas, entrar nesse campo de extensão também para trazer e mostrar a universidade como opção de formação, de qualificação. Porque o perfil do aluno, as tecnologias, novas tecnologias, as redes sociais, a forma de interagir, sim, é um momento diferente para a educação a nível nacional e mundial, né? Totalmente diferente. Eu sou professor da nossa universidade há 27 anos. E hoje, se você não conseguir captar a atenção do aluno nos primeiros 3 minutos, ele vai para o celular. Ele fala, já vai para o celular. Então você tem que ser melhor do que o celular para ele. Ou então usar o celular como ferramenta. E é o que eu faço. Você, consulta aí para mim. Entra aí, olha aí tal coisa aí. O que mudou nessa lei? O que aconteceu nisso aqui?
como ferramenta, porque senão ele distrai. Hoje o aluno, se você pedir para ele assistir um vídeo de mais de 5 minutos, é suicídio para ele. Você tem que dar o recado em 5 minutos ali, bem rápido. Então, a universidade, o Dalton comentava sempre isso durante a campanha, e ele tem razão disso, a Unimontes não se inovou, não tem inovação. Ele brinca, como é que você falava da máquina de escrever? Eu sou professor de estágio do curso de Direito, né? E nós temos uma grande atividade de extensão também, que é o SAJ itinerante, que presta serviço, né, de consultoria jurídica para a população. E eu falo que hoje nós temos um poder judiciário que está falando em inteligência artificial para auxiliar, né, a resolução de conflitos, métricas de jurimetria, ou seja, o que há de algo mais moderno na tecnologia computacional. E eu falo que eu, como professor de estágio, a grande inovação que eu vi, né, lá no nosso escritório modelo é a substituição da máquina de escrever pelo computador. E assim, talvez porque não tem como comprar a máquina de escrever, né? Então a gente precisa, André, entender assim, essas 300 horas de extensão, primeiro momento, elas são prestação de serviço para a comunidade, né? Prestação de serviço gratuito, né? Prestação de serviço para demonstrar para a comunidade qual que é a importância do conhecimento. Esse é um ponto. Segundo, essa é uma grande oportunidade do aluno para que ele se coloque como protagonista desse conhecimento produzido e adquirido, né? Então, não foi à toa que essa determinação, né, do direito educacional para que todos os cursos, porque a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de inovação, mas acima de tudo, né, eu acredito que a maior inovação é o próprio ser humano. Aquele ser humano que está conectado, que é sensível, né, que conhece a realidade e que está preparado com conceitos, com processos, ele consegue fazer uma intervenção na sua área de atuação, né, muito mais adequada, que gera muito mais resultado para as pessoas e que deixa as pessoas muito mais felizes. E quando o estudante se torna protagonista, aí a gente consegue vencer, né, esse estudante hoje que às vezes está assim, mas se isso não for do meu interesse, né, para que eu vou para o celular? Por quê? Porque o conhecimento está todo aí. Sim. Nas redes. Mas a partir do momento que ele se coloca como protagonista, se coloca lá no campo, interagindo com as pessoas, interagindo com as empresas, interagindo com governos, certamente ele vai perceber a importância, né, do conhecimento que está sendo adquirido e produzido pela universidade, seja na graduação e na pesquisa, porque ele vai ver na prática, sentir na pele, né, essa interação, essa possibilidade que ele tem, essa capacidade que ele tem, ou seja, essas competências e habilidades que foram desenvolvidas para a sua atuação pessoal. Com certeza. Mas algumas perguntas que vieram aqui, assim, claro que o pessoal aperta também, né? É só pergunta para o pessoal que saiu dos contratos administrativos. Você falou que já renovou, mas claro que vai ter uma avaliação, né? Em relação às pessoas que estavam trabalhando. Isso. Na realidade, me permitam uma correção, os contratos não foram renovados. Ainda não. Nós mandamos lá para o governo de Minas pedindo justamente a retomada. Aí dessa retomada, aí sim nós vamos fazer as contratações e, claro, tem que avaliar. Sim. Isso é imprescindível. Não tem. E, para encerrar, qual a mensagem para os docentes, para a comunidade como um todo, para os discentes, para toda a região que vocês têm? Eu acho que parabenizar novamente vocês dois pelo pleito, pela história da universidade. Eu acho que falando desde a graduação, da qualificação, toda a atuação profissional, tem a Unimontes na vida de vocês e agora uma forma de devolver um pouquinho, né, a Unimontes, o que ela trouxe a todos nós, né? A Unimontes é todos nós, o envolvimento é de todos nós. Essa mensagem final para todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a universidade, que se preocupam com a universidade, que entendem a importância dela para todo o norte de Minas. Por favor. Não, eu penso que nas nossas caminhadas, né, a gente conseguiu identificar que, apesar de todo esse crescimento, apesar da expansão da Unimontes, eu acredito que não é só a Unimontes, isso não é só um problema local, isso é um problema global, né? Que o ensino
ele passa por um ponto de inflexão. Por quê? Porque a sociedade mudou, a conectividade, né, e a mobilidade das pessoas tem uma nova acepção que interfere nos negócios, na vida, na família, em todos os setores, né? Então, o que nós percebemos é que a nossa instituição ela precisa certamente de dirigir-se a um novo momento, né? E é dentro dessa perspectiva que nós, juntamente com a comunidade acadêmica e a sociedade civil, estamos iniciando esse processo para Unimontes do futuro. A gente tem que enxergar essa instituição que já tem 60 anos e que foi importante, porque a gente não encontra em nenhum lugar da nossa sociedade que não tenha um egresso da Unimontes, seja no Poder Judiciário, seja no Executivo, nas empresas, né? Em todos os setores nós temos um egresso da Unimontes. Então nós temos que estar preparados para continuar sendo essa instituição que qualifica as pessoas para esse momento, para esse novo século que está iniciando. Perfeito. E é essa que é a nossa propositura, né? E esse que é o nosso desafio. Perfeito. Primeiro, agradecer essa oportunidade, esse carinho que você tem com a nossa Unimontes e conosco. Muito obrigado. Dizer a todos que tenham paciência, persistência que nós teremos para fazer a Unimontes que sonhamos. Acreditem, tempos melhores virão. Pedimos a paciência e a confiança da sociedade, dos alunos, dos professores, dos servidores, que nós vamos fazer a Unimontes muito melhor. Colocar a Unimontes no lugar de destaque do qual ela nunca deveria ter saído, André. Dizer a todos, ontem mesmo nós fizemos uma visita no hospital. Vamos andar no hospital, mesmo andar. Conversar com pacientes, com servidores. E olha que triste a gente ver isso. Um local em que a gente precisa cuidar do paciente, nós percebemos que quem está mais precisando de cuidado são os servidores. Os servidores estão precisando de cuidado. Porque se eles não forem bem cuidados, eles não vão cuidar bem do paciente. Então, assim, nós queremos deixar uma mensagem final de pedir essa paciência, dizer que são muitos os desafios, mas que nós estamos preparados para eles. A união minha com Dalton não é por acaso. Nós unimos esforços porque nós vamos medir nossas competências para poder fazer o melhor e vamos fazer o melhor. Então, esperem, tempos melhores virão. Não, pode ter certeza que o desejo de todos e o sentimento é de esperança, né? Esperança de tempos melhores para Unimontes. Meus amigos, então, vocês curtiram mais um WebTerra Podcast com o reitor e vice-reitor eleitos, já empossados, né? Já na ativa. Então acompanhem e logo traremos mais novidades. Um abraço.